faço biomédica, talvez tenha várias aí também. Fiz mestrado em imunologia e doutorado em imunologia na USP de Ribeirão Preto. Na verdade, nem defendi ainda o doutorado, mas consegui. Foi na semana que eu entreguei a tese, eu fui aprovada para a vaga. Na verdade, eu fiz o doutorado sanduíche, né? Então, eu passei 2 anos fora, na Washington University, em São Luís. E é isso, foi o tempo todo focado em imunologia, um pouco mais voltado para neuro. E aí, enquanto eu estava lá, desde o início, assim, desde o início da carreira, eu tinha certeza que eu queria ser professora, pesquisadora, até que eu fui para os Estados Unidos com uma mentalidade de, ai, agora sim, vou descobrir o que é a ciência de verdade, e nossa, vou prosperar na pesquisa. E foi aí que eu enxerguei como era a pesquisa de verdade, assim, e eu percebi que tudo se resumia a um artigo científico. Não que não seja importante, super importante publicar um artigo, mas assim, se resumir você, a sua carreira num artigo, começou a perder o sentido, assim, para mim. Sabe? Era sempre assim, ah, sabe o fulaninho ali, fulaninho, aquele ali que publicou tal coisa. E era desse jeito lá nos Estados Unidos. Aí eu ficava, eu achava isso tão pequeno. Aí eu falei, ah, não, eu quero usar tudo isso que eu aprendi, desde as habilidades técnicas até as soft skills também, para outras coisas. E aí foi quando eu comecei a investigar onde que eu poderia atuar no mercado, no mundo corporativo. E, Rafa, Se para quando deixar está aqui, eu vou agendada a sua exalando. defesa? Oi? Para quando vai ser a sua defesa? Ai, nem sei ainda. Mas acho que em um mês, porque eu já comecei a trabalhar, né? Então, provavelmente daqui a um mês. E E pode falar. como que foi essa tomada de decisão, Rafa, de começar a se aplicar as vagas, né? Primeiro você tomou a decisão de vir para a mentoria, já começar o processo e começar a se aplicar as Uhum, vagas antes da defesa. Como que foi isso para você? uhum, quando então eu decidi que eu queria mudar, eu comecei a procurar profissionais que já tinham feito essa transição de carreira para entender melhor onde eu me encaixava. E aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, só que eu não sabia por onde começar, não fazia ideia, não tinha nem currículo, não tinha um perfil no LinkedIn decente, nada. E aí foi que uma amiga me indicou a mentoria para mim. E aí eu fiz e foi assim, acho que foi o que abriu as portas e clareou um pouco o caminho. Eu acho assim que o caminho depende muito de você, da pessoa, mas ter feito a mentoria clareou. Eu entendi qual era o caminho das pedras, sabe? Então, passei a ter um currículo bem estruturado, um perfil no LinkedIn, que ainda assim tem muito para melhorar. Muito, muito. Até depois eu comento da história do perfeccionismo que você estava falando. Mas eu fiz, no meio da correria ali, fazendo tese, experimento, arrumando apartamento, voltando para o Brasil, porque eu voltei para o Brasil em dezembro, naquela loucura, falei, não, eu vou dar um jeito. E foi isso, a mentoria me ajudou justamente para abrir o caminho, clarear e entender como que eu deveria seguir. Até eu já vou comentar disso, desse perfeccionismo Isso, já extremo, fala. né? Eu carrego muito isso comigo, assim, sabe? Aí eu quero que tudo seja perfeito. Só que a minha vontade de conseguir um emprego era tão grande que eu falei, não, eu vou aplicar do jeito que dá. Então, assim, no intervalo de experimento, eu ia na salinha do microscópio, mexia no currículo. Aí saiu o pessoal da sala, porque eu não queria que ninguém soubesse, mexia no currículo. Era assim, todo dia, nos intervalos, eu mexia. E eu falava, nossa, não tá perfeito, isso aqui tá péssimo, nossa, isso aqui nunca vai virar nada. Só que aí eu pensava, não, eu tenho que fazer alguma coisa com esse currículo, eu tenho que tentar, porque eu quero essa vaga. E aí foi imperfeito mesmo. Se eu tivesse mais tempo, eu tenho certeza que tem muita coisa para melhorar, ainda vou melhorar. No meu perfil do LinkedIn, vocês indicaram várias coisas, até hoje eu não mexi. Eu preciso mexer ainda, mas essa é a prova de que talvez não precisa ser tão perfeito assim, sabe? Foi até um grande ensinamento para mim, que eu carregava muito isso, desse
perfeccionismo para as coisas, e talvez não precisa ser tão perfeito assim. É um processo de Basta melhoria fazer. contínua, né? Não adianta. É, Ó, quando que foi? Acho que foi no início desse ano, acho que foi até no período da sua mentoria mesmo, fevereiro, março, que eu fiz uma super uhum, reformulação do meu perfil do LinkedIn. Eu não estava com ainda aham, link de uma imagem, as competências, coisas que eu não tinha. Eu falei, gente, eu preciso, né, aprimorar isso para tudo. Então, isso que você está falando aqui é uhum. muito importante das meninas ouvirem, né? Que é um processo assim do tal do feito é melhor do que perfeito. Então, eu preciso fazer a Ah, primeira é, coisa. Mandei para Jaque analisar ali, para as meninas analisarem. Veio, eu não consegui implementar todos 100%. os feedbacks ainda de melhorias, mas eu vou tentando, vou fazendo e melhorando Uhum, com o processo. Então, muito rico isso que você está trazendo, né? Até porque, como eu estava dizendo, a academia fortalece muito, né? Essas inseguranças, essa perfeição, essa cobrança. E a gente precisa ah, demais, romper com esse processo. demais. Uhum, E, Rafa, conta mais então, depois eu quero detalhar mais o processo seletivo, mas explica o que uhum. que é essa vaga que você está Na hoje, verdade, como que o é? título eles falaram consultor médico científico, mas é o MSL. Aham, Imagino que a maioria aqui já conheça, é que o nome pode variar de empresa para empresa, mas é uma vaga de MSL. E basicamente a função do MSL é levar conteúdo científico para o médico de uma determinada molécula que está ali em jogo dentro da indústria farmacêutica, levar a informação científica da doença e da molécula e captar informações, insights, né, que a gente chama, desse médico e trazer para dentro da empresa e transformar isso numa estratégia. É um trabalho, pelo que eu entendi, eu ainda sou muito novata, que exige muito estudo, você tem que entender muito, então é assim, é um pouquinho cansativo, mas é gostoso, porque eu fazia isso o tempo todo e estudar antes na pós-graduação não era mais que obrigação. E agora eu sou paga para fazer isso. Então, é bem legal. Então, tem que estudar bastante, tem que entender bastante da doença, entender bastante da molécula que você vai trabalhar, porque você vai discutir com um público que também é super é, bem intelectual, assim, então você tem que estar bem preparado. Então, estuda, estuda, estuda e faz essas visitas, e aí faz essas visitas, pode dar aulas também dentro de hospitais. Então, isso é outra coisa legal, porque dentro da pós-graduação a gente tem essa experiência de dar aula. Eu sempre gostei de dar aula, então é um público diferente, mas não deixa de ser aula. Então, vou ter oportunidade também de fazer isso. E tem uma outra coisa que eu acho que é o que conta bastante também para a hora das entrevistas, para quem quer mais assim esse tipo de cargo, a área de medical affairs, que é essa essa questão de interação. Então tem que gostar de falar, tem que ter uma postura, tem que ser uma pessoa que sabe ouvir, tem que ser bem paciente, tem que ser bem simpática. Porque, né, nem sempre o médico está super de bom humor para te receber, e aí você tem que estar ali escutando com calma. Então, tem bastante assim soft skills que eles exigem para esse tipo de cargo. Será que eu respondi? com certeza. Já. Com certeza. Quanto tempo que você tá, Rafa? Foi esses dias, né, que a gente viu no seu Foi muito LinkedIn, já falei, Vanessa, rápido. fala com a Rafa. Faz nem 2 meses ainda. É. É super, super recente. Aí até eu ia comentar, quando eu fiz a mentoria, eu não tinha aplicado ainda para nenhuma vaga. Como eu falei, a mentoria foi o que clareou o meu caminho, que eu entendi qual era o caminho das pedras. Mas, para falar a verdade, eu usei a mentoria até a última entrevista, porque eu recorria lá nas aulas, principalmente depois quando eu comecei porque eu participei de 4 processos seletivos. E aí, quando eu comecei a participar, eu voltava lá para ver as perguntas, as questões da postura e tal. E aí eu só comecei a aplicar depois da mentoria, porque eu não tinha currículo, então não tinha como aplicar sem currículo. E eu entendi como que aplicava também. E aí depois disso, então eu fiz a mentoria em fevereiro, março, né? Então eu acho que março foi tipo a minha primeira aplicação. E aí fiz, sei lá, umas 50.
E aí passei agora em setembro. Então acho que talvez essa seja a média de tempo mesmo, né? Não É, é sei, isso pode mesmo. variar. Uhum. Claro que, né, cada realidade é única, mas é uma Uhum, média mesmo tá dentro aqui. E Rafa, conta mais, eu tô vendo que as meninas estão mandando mensagem, como que foram as etapas do processo seletivo? Então, assim, desde da candidatura mesmo, né, do processo de candidatura, já perguntaram uhum, como que você fez a candidatura, como que foi, e por quais as fases que você passou? uhum. É, a maioria, né? Porque essa especificamente que eu passei foi um pouco diferente, porque eles estavam assim desesperados para ter alguém. Mas em todas que eu passei, era sempre a primeira etapa do RH e aquelas perguntinhas assim super clássicas que na primeira vez eu falei super tremendo, a segunda menos, a terceira já estava pode mandar que eu tô pronta, então tem que fazer várias mesmo. A primeira foi horrível e aí foram melhorando. As perguntas que tem no material ajudou muito. Eu treinava, eu deixei tudo escrito, assim, aqui, desde aquela parte de, ai, conte a sua trajetória. Eu tenho uma página no Word com pergunta por pergunta, e aí eu ficava treinando. Então, primeira etapa, RH, perguntas básicas. O que que é você? Se descreva, a sua motivação, o que te motiva, por que você quer fazer a transição, perguntas mais pessoais, quem é a Rafaela, como que você se define, uma situação de fracasso, uma situação de sucesso, essas questões assim. Aí, das fases de RH, todas que eu prestei, eu passei. Daí a segunda etapa é case. No caso do MSL, foi um case. E aí isso varia, mas geralmente é apresentar um artigo científico. Aí eles dão um tempo lá de 10 minutos e você apresenta. Não, variou um pouco. Teve case, mas teve outras que eu também conversei com os gestores, que é mais uma repetição do que a ORH já trouxe, só que com uma abordagem um pouquinho científica, mas assim, mínima. O máximo que me perguntaram de científico, sinceramente, em todo esse período foi: Ah, você sabe o que é esclerose múltipla? Me conta aí. Tipo, super vago, você podia falar qualquer coisa, entendeu? E claro que eu já tinha estudado, porque eu sabia para o que era a Era vaga. para isso. Uhum. Era para isso. Então, assim, perguntas científicas muito pouco. O que importa mesmo eu acho que é o perfil, sabe? E não existe, eu lembro de você falar isso, não existe resposta certa ou errada. O negócio é você dar uma resposta e trazer verdade para isso, baseado na sua história. Então, eu tinha uma historinha para cada resposta que eu ia É o dar. STAR, muito bom. É o STAR. Assim, essa técnica é perfeita. Eu usei todas as vezes e eu acho que funcionou. É, que em todas elas eu fui até a última etapa. Só que daí eu esbarrava na parte do case, porque Uhum. não é só apresentar um artigo. Depois que eu fui entender isso, que Uhum. não era só, era diferente. Não era como a academia, como a gente está acostumado na academia. Então tinha que ser mais ágil, não podia. Uma vez eu estourei o tempo, não podia estourar tempo. Então, assim, super atento a isso. Tem que ser uma linguagem mais direta, a estrutura. Depois que eu fui entender onde que tinha que melhorar, sabe? Então, isso e a última etapa, conversar com o diretor ou o gestor de novo, mas para algumas coisas que também repetem todas essas questões lá do RH, sabe? Qual a Uhum. sua motivação? Por que que você quer a nossa empresa? Por que a transição? Me conta um pouco, já me perguntaram até, me conta um pouco do seu projeto de doutorado, mas eu acho que isso é para trazer verdade, entendeu? Será que essa menina fez esse doutorado mesmo? Uhum. Como é que foi isso, né? Como é que foi isso? Então, foram essas questões. Eu tinha até anotado um negócio aqui que eu queria falar. Ah, eu não tive indicação para nenhuma das entrevistas que eu fiz, porque todo mundo que eu conversava, todo mundo tinha alguémzinho lá no fundo. Eu ficava, gente, não vou conseguir nunca. Pode esquecer, porque assim, eu não tenho indicação. E as quatro que eu fiz, eu não tinha indicação. Tanto que, assim, o meu chefe atual, ele
Eu até penso, nossa, ele foi corajoso, porque ele não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim, não tem nenhuma referência minha. Uhum. Ele colocou todas as expectativas. Ah, uma coisa que eu lembrei, que eu ia comentar. Em todas as entrevistas, uma característica que eles reforçaram, que foi muito positiva e que acho que serve para todo mundo, que foi demonstração de vontade. Então, essa é a prova de que entrevista não, é assim, é muito mais postura, pensar nas respostas, mostrar Falei isso semana vontade do que passada aqui na conhecimento sessão. técnico. Mostrar que você quer aquilo ali, né? Que Você você tá com quer, aquela exatamente. vontade mesmo. Isso é muito importante. Uhum, Foi bom você falar isso, porque a semana passada foi a nossa sessão de entrevista, e eu falei justamente isso, que eu, como gestora, já deixei de escolher a pessoa que tinha ali mais pré-requisitos do que outra, que eu não senti vontade naquela pessoa, que ela uhum, tinha as competências. Eu falei assim, tá, mas uhum. competência e não tem tanta competência que supre falta de vontade, que supre desânimo. É, Então, eu prefiro uma pessoa que exatamente. não tenha tudo e que eu vou desenvolver ela, mas que eu vejo que, nossa, essa pessoa quer muito isso aqui, do que, Uhum. né, aquela pessoa que está desanimada. Então, é ótimo você trazer isso. E essa questão da indicação também, porque rola muito isso, né? Você só vai entrar com QI. Não, você foi Uhum. fazendo as aplicações. Foram aplicações de qual maneira? Foi LinkedIn, Gup? Como que foi essas fases que você passou? Tudo LinkedIn, tudo Tudo pelo LinkedIn. LinkedIn. Né, mas nenhuma foi aquela inscrição direta. Foi na plataforma, Gup, não sei como é que fala. Uhum. E a outra foi direto no site da empresa. Ah, Nenhuma simplificada. Você achou a vaga no LinkedIn não foi nenhuma e simplificada, foi mas para o achei no site. LinkedIn. Uhum. Isso. O que eu sempre fazia, que também você sugeria nas aulas, que eu acho que foi isso. Eu acho que até alguém perguntou aí do network. Você falava muito nas aulas, né, do network. Todo mundo fala do network. E eu ficava assim, gente, mas o que que é o network? Eu não estou entendendo. E aí depois eu fui entender a importância do networking. Na verdade, assim, você jamais eu pelo menos não, né, não sei. Jamais você vai conversar com alguém e pede uma indicação. Uhum. O Exatamente. networking é você conhecer a pessoa e você, a partir dali, tentar criar uma amizade mesmo, uma proximidade. O networking, a indicação, ela é consequência. E tem várias pessoas que eu conversei, nunca me indicaram para nada, são MSL em empresas topíssimas, apliquei para as empresas dessas pessoas, não me indicaram, mas me ajudaram muito. Muito, pra caramba, porque essas pessoas me contavam como era a profissão, então eu já sabia as palavrinhas para falar na hora da entrevista. Essas pessoas me falavam o que caía nas entrevistas, então eu ficava toda hora estudando. É, Foi assim, crucial. Então, o network que eu entendi é isso, tentar criar um laço. Hoje eu acho que talvez elas me indicariam, porque a gente ficou muito Uhum. próxima de pessoas completamente aleatórias, assim. Então, eu acho que hoje daria certo uma indicação. Mas a indicação, ela é consequência do network. Exatamente. O negócio é você criar uma proximidade. E não adianta, não é todo mundo também que sim, vai ser recíproco, sabe? Conversei com várias pessoas, algumas que não acrescentaram muitas, mas outras que, mesmo sem indicação, ajudaram muito. Né, porque a conversa ajuda, né? Você vai clareando a visão sobre aquela realidade do Uhum. trabalho, daquela empresa, e você vai trazendo isso vai se tornando um repertório seu também, para entrevista, É, né, para o currículo, para melhorar na etapa de case, que era onde você estava trabalhando, você vai exatamente. entendendo Depois, essa aí outra foi isso, perspectiva. exatamente, eu fiz o primeiro case, eu fiz sozinha o primeiro, na raça, do jeito que eu achei. Aí não passei, eu falei, peraí. Aí eu peguei o case e comecei a mandar para todo mundo que eu comecei a conversar. Olha aqui, fui nessa empresa, eu fiz esse case, o que eu fiz? Aí eu fui descobrindo tudo que eu tinha errado. Aí no outro, eu fui melhor, só que daí a vaga foi congelada. Mas Uhum, eu passei da fase do case, porque daí eu fui até a fase da diretora. uhum. Só que a vaga foi congelada no final. Mas foi aí que os meus networking ajudaram, porque eles falaram certinho aonde que eu estava errando, entendeu? E acho que entender também sobre a vaga que você quer faz diferença, porque
não mostra que você é uma pessoa naive que tá vindo da academia e nem sabe o que que é Aham. aquilo. Então, ter conversado com as pessoas ajudou nesse sentido, porque tem Fundamentar isso a também. consciência. É, eu sabia, por exemplo, as meninas que eu comecei a ficar amiga sempre falavam, Rafa, faz pergunta no final. E eu acho que isso fez diferença. Mas o que perguntar? Não sabia o que perguntar. Então elas me contavam como era a profissão, e aí eu Você já sabia o que que eu conectar. podia perguntar no final. É, ou seja, era uma Ótimo. pessoa que estava engajada, entendeu? Uhum. Que mostrava e corroborava com essa questão da vontade, do desejo, né? Rafa, o que que Uhum. você sentiu ao longo de todo esse processo, né? A mentoria, essas aplicações, que foi assim a sua principal virada de chave de entender realmente, peraí, é isso que deve ser feito, é nesse caminho, como que tem que ser? O que que você sentiu que foi essa Uhum. virada, um conhecimento que você não tinha, algo que você pensava diferente, que te possibilitou chegar nessa posição? Eu acho que o networking realmente foi algo que foi a virada de chave, porque na mentoria, eu acho que você falava, né, bastante disso, da importância, mas eu não tinha entendido o que era o networking, entendeu? Até eu fazer o networking, até ir para as vagas. E agora eu sei a importância. Mas networking não é só você sair conversando com as pessoas. É você realmente tentar criar conexão com aquelas pessoas e não ir para o networking pedindo indicação. Aham. É Que eu acho bem que a aquilo que eu trago indicação vai aqui, ser, né? Tem que demonstrar interesse ela na é vivência da consequência. pessoa, aprender com ela, Exatamente. querer saber da trajetória dela, e o resto vai ser uma consequência. Bom, Exatamente. E até lembrei outra coisa que eu ia falar. Eu não tive indicação, mas eu acho que para algumas vagas, ter conversado com algumas pessoas, eu acho que o meu currículo entrou para seleção, entendeu? Entrou para jogo. Porque toda vez que eu aplicava, eu já via quem eram as pessoas que trabalhavam como MSL na empresa, ou naquele cargo, ou naquele grupo. E eu contactava pelo LinkedIn. Claro que assim, você manda para o time inteiro, aí tem duas pessoas que te respondem, só uma que topa falar. Mas tudo bem, você só precisa é de uma isso. pessoinha. E aí eu falava com essas pessoas, e eu lembro que uma menina falou: e você aplicou para vaga? Daí eu falei: eu apliquei, não, nossa, faz super sentido com as minhas coisas, queria muito e tal. Ela, entendi. Eu vou comentar depois com ela para ver se você entra na seleção. Então, assim, ela não sabia quem eu era, eu acho que eu entrei na seleção talvez porque ela falou: ó, dá uma Uhum. olhada nesse currículo aí. Entendeu? Então, eu não sei se isso seria uma indicação, porque não era, ela é boa, boto fé. É, Não, porque ela nem te foi só conhecia. assim. Uhum. Nem me conhecia, mas eu acho que ter conversado com as pessoas também colocou meu currículo no páreo. E aí depois nossa, eu fui lá e me vender a alma. E aí outra coisa que também das aulas me ajudou, tem uns textinhos. Isso aí eu copiava e colava no LinkedIn, praticamente Aham. de como fazer interação com o gestor. Inclusive, na vaga que eu estou agora, o gestor da vaga divulgou ela no LinkedIn. Aí eu peguei, fui lá na pastinha, cacei a maneira de interagir e aí mandei mensagem para ele, bem daquele jeito lá. Oi, sou a Rafaela, rapidinho assim, vi a vaga tal, tenho muito interesse, venho por aqui reforçar o meu interesse. Tal. Mandei e ele Boa. É respondeu. isso, que era exatamente o modelo que está no manual de network. Não, eu mandei o modelo mesmo, do manual. Exatamente. E claro que mandei para vários outros, e E vários outros não responderam, mas um respondeu. Parece, assim, é meio clichê, mas é verdade. Pode ter 50 não. A gente só precisa de uma vaga, a gente não vai assumir 50. Então, não tem problema ser um monte de não e um monte de gente não responder. É assim, é uma vaga só, e às vezes é uma pessoa que te responde, é essa pessoa que faz diferença, entendeu? muito obrigada, viu? Imagina, Mas eu boa conto sorte para comigo, todo continuo mundo. sendo sua mentora, então só Não, com certeza, manda já, com certeza. mensagem. Ainda vou fazer vários outros processos, então vou precisar de você também. Tá bom, então um beijo, viu? Um Obrigada. beijo, meninas.